Um bom dia para todo mundo. Hoje é 28 de outubro de 2025. Agora é 6h12 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Agora sim eu vou começar as 7 eras da igreja, né? Parte 32, continuidade. Agora eu já devo estar até na parte 33. Eu levantei hoje cedo, gente. Deus colocou no meu coração, com vontade de levantar. Eu levantei 4 horas da manhã. Então, desde 4 horas da manhã, eu já estou fazendo live. Só que eu já comecei agora a fazer live dos 7 selos da igreja. Nós estamos nas 7 eras da igreja. E eu também fiz os 7 selos. Eu comecei hoje, 4 horas da manhã. Já fiz 2 lives. E o primeiro selo que eu fiz, são vários selos, né? Eu comecei com esse aqui, ó. Com Deus em simplicidade, ó. Então eu já fiz esse aqui, ó. Fiz 2 lives dele. Eu acordei hoje 4 horas. Deve ter começado 4h17 que eu comecei a fazer live. Estou até agora aqui. Só que agora nós vamos continuar com a nossa reprise das 7 eras da igreja. Igual eu falei com vocês, que eu preciso que vocês compreendam as 7 eras da igreja, porque agora nós já estamos nos 7 selos. Começa com Deus em simplicidade. Tá? Então eu vou colocar lá, porque eu não posso demorar muito. Nós precisamos terminar essas 7 eras da igreja. Até esqueci a hora que eu comecei. Deixa eu já jogar lá então. Pera aí. Vamos lá. Nós vamos terminar isso aqui agora, que agora falta pouco para nós terminar. Vai descer, Branco? 7 eras da igreja, falta pouco. Já acordei 4 horas, gente. Eu estou desde 4 horas acordado, tá? Desde 4 horas. Deus tocou em mim para me acordar, eu acordei. E não estou com sono. Quando é Deus, gente, é uma maravilha. Que eu tenho uma dificuldade danada para levantar da cama. Vou ser sincero com vocês, eu tenho uma dificuldade danada. Para levantar... Opa, não é aqui não, aqui só. Aqui, ó. O que está errado aí? Aqui só. Eu tenho uma dificuldade enorme para levantar da cama. Eu não sei porque que esse negócio tombou. Tem hora que eu não entendo isso aqui, não. Será que tem como virar para cá? Sim. Ah, é aqui, é assim. Aí, agora ele está mais retinho. Então vamos lá. Agora eu posso soltar. Última era. Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é outra criação. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador desta igreja. O novo celestial criou sua própria noiva como Espírito de Deus. Ele desceu e criou da Virgem Maria as células das quais nasceu seu próprio corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para que aquele corpo não era suficiente, porque o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora, produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que o corpo, o Pai, me preparastes. Deus não daria próprio àquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida dele, Santo Filho, e o deu à luz. Era um homem Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era da nova criação. O homem e Deus se encontrara e se
unira, ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou nova criatura de Deus. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4,24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criador, em verdadeira justiça e santidade. Essa nova criação não é a... Ô, Pedro, você lembra que hora eu comecei? Não, eu nem sei. Velha criação, reformada, ou não poderia ser chamado de nova criação. Isso é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Adão, ele escolheu Abraão, e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus, criando em forma de homem, agora pelo seu Espírito. Ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador, criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Esse foi o seu propósito. Esse propósito tomou forma através da eleição. E por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se vê ainda no meio da igreja como autor dessa nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isso acontecer por seu próprio decreto. Ele escolheu os membros desta noiva criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isso acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Efésios 1:11. Em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente
em perceber, em pertencer a Ele, o Senhor Jesus. Então Deus fez todas essas coisas para que você não se perdesse, meu querido. E se você não quer se perder, busque a verdade. Essas 7 eras ajuda muitas pessoas a saber onde nós fomos enganados, saber de onde você veio, para onde que você vai, que você estava na mente do Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Se você é eleito, se você é um filho de Deus, você estava no pensamento de Deus. E você jamais vai poder não ser, assim, participante das heranças do Senhor Jesus. A mensagem para a era de Laodiceia. Apocalipse 3, 15, 19. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como disses, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego. E nu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a sua vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso, e arrependa-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo que vocês notou que o Espírito não diz uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz 2 acusações e decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3, 15, 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Oxalá fosse frio, oxalá fosse quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isso atentamente. Diz que esse grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Essa mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca. E isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perversão dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará, se simplesmente mantiver a palavra na mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras conhecidas antes do tempo, nós estávamos em suas mentes, nós estávamos em seu aprisco e suas pastagens, porém, nunca em sua boca.
Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos, palavra deve estar em nossas bocas também. Que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com esta pessoa, com essas pessoas do último dia? Elas fugirão da palavra, elas não são mais reverentes para com ela, elas são mornas para com ela. Eu vou provar isto agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas. Aspersão não é batismo. O que é a santidade? É o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores, exultores e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que suas doutrinas baseiam-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra deles e testam da palavra e vejam, eles traíram a palavra por sua sensação. Quase que toda vez, se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue e línguas e outros sinais, não importa se a palavra ou não, ou se adequadamente interpretada de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isso. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vós, eu os vomitareis da minha boca. Isto é o fim durante as 7 eras, sem isenção. Eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima de mim. Por isso, ao fim dessa era, vou vomitá-los da minha boca. Todo mundo. Então eu vou encerrar por aqui, ó. Na próxima eu vou ler aqui, ó. Aqui, ó. 306. Então eu vou terminar aqui. Esta aqui é a parte 32 das 7 eras da igreja. Porque o TikTok já está...
Não, tá difícil de eu ver aqui, cara. Será que vai ser? Acho que tá pra cá mesmo. Trinta e dois, né? 32. Bom dia para todo mundo. Hoje é 30 de setembro de 2025. Terça-feira. Agora é 6h58 da manhã. Um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. Marlene, 74, bom dia. Então vou guardar um pouquinho, né, para chegar mais gente. Só um pouquinho. 7 eras da igreja, estou na parte 33. 33ª parte. Bom dia. Bom dia. O corinho. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez essa manhã, eu quero te agradecer pelo cuidado, Senhor. Peço ao Senhor também que o Senhor possa estar ajudando, nos revelando a Tua palavra. As 7 eras, um livro sagrado, um livro que traz toda a revelação da Sua palavra, Senhor. Abra nosso entendimento para receber a Tua palavra. Que tudo que for dito aqui, tudo que for revelado, as pessoas do outro lado, pela internet, no Instagram, TikTok, possam estar atentos e não deixa passar nada despercebido. É o que eu lhe peço essa manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor. Esteja aqui presente, nos orientando, para que a Tua palavra possa ajudar cada um de nós essa manhã. O pão de cada dia seja repartido para cada uma das pessoas que tem necessidade diferentes uma da outra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estava. Já estou na 300 já, viu, gente? 304, eu acho. Eu marquei aqui. Deixa eu ver se é 304 mesmo. Eu acho que era aqui. Não eu marquei, velho. 4, você tá bem. Ah, não, é aqui, ó. 306. Estou na 306. Então vamos lá. Acabou? Eu certamente vou falar. Sim, eu estou aqui no meio da igreja. Ó, amém. Deus abençoe. Fiel, verdadeiro, se revelará. Será através de meu profeta. Ó, sim. Isto é assim. Em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas.
seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta. Após quase 2000 anos, ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo religioso, que como João Batista e Elias, de outrora, ouvirá somente de Deus e terá, assim diz o Senhor, e falará por Deus. Ele será a porta-voz de Deus, e ele, como é declarado em Mal 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele converterá de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade. Assim como foi como Paulo, ele restaurará a verdade com eles, e eles a tinham, e esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia, você vê isso? Quem está prestando atenção, eu vou ler novamente, porque eu quero que isso fixe nas suas cabeças, aí, para vocês entenderem a importância das 7 eras da igreja. A revelação de Deus para as pessoas. Essa revelação de Deus, ela não está nas religiões. Ela não está no mundo. Essa revelação é somente para os filhos de Deus. E quem ouvir a voz de Deus vai saber. As ovelhas escutam a voz do Senhor e a seguem. É importante eu ler isso de novo para ver se alguém possa captar isso. Porque não pode passar despercebido. Vamos de novo, devagarzinho, não tem problema. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. Então, sempre foi anunciado aos profetas. Então, necessita de um profeta. Seus servos, aí está. Ele está enviando um profeta. Deus está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização. Então tem que ser alguém tão longe da organização. Quer dizer que a organização não é coisa de Deus, da instrução e do mundo religioso, que como João Batista e Elias de outrora ouvirá somente de Deus, e terá o assim diz o Senhor. Então ele terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus. Ele está com essa mensagem que nós estamos lendo aqui, falando por Deus, para que você receba a palavra de Deus. Mas se você estiver numa organização, estiver no mundo, você tem que sair fora de lá e receber apenas a mensagem de Deus. Ele será a porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia. O último dia é essa geração que nós estamos vivendo. É as 7 eras, é a era de Laodiceia. E eles ouvirão um profeta
vindicado, transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade com eles. A tinham, e esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia serão os verdadeiros, manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz. Então seremos a voz de Cristo aqui na terra. Os filhos verdadeiros. Não vamos estar ligados à religião, credo, essa organização que nem batiza a pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Teremos o batismo correto, teremos a Santa Ceia correta, seremos um povo diferenciado do mundo. Você vê isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é esse pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero para a palavra. Então, as pessoas não poderiam ter o acesso às coisas de Deus, mas Deus enviou um Lutero dentro da igreja para reformar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já estava indo embora, ninguém ia ter acesso a ela. Os luteranos falharam por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram novamente. A palavra pura foi perdida, porque a organização. Então Deus levantou um homem, que foi Lutero, e ele trouxe a palavra de Deus completa para aquele povo, lá naquele tempo, lá atrás. Só que Lutero morreu, gente. E o sistema religioso se organizou e colocou outro homem no lugar de Lutero. E aí a palavra de Deus foi embora de lá. E aí aquilo lá se tornou uma organização religiosa. Porque o homem de Deus morreu, entrou lobo lá dentro. E nas igrejas foi a mesma coisa. O sistema religioso morreu, a palavra de Deus não está lá mais não. Entraram lobos dentro das religiões. E não tem a palavra de Deus. Então Deus necessita de um profeta para restaurar toda a palavra de Deus, trazer para os seus filhos a pura verdade original da palavra de Deus, para que seus filhos não se percam. Mas para isso, meu querido, você tem que crer em profeta, você tem que entender que Deus traz o homem de Deus fora da religião, como trouxe João Batista e trouxe Paulo, o Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, nessa última era, tem um profeta chamado William Marlon Branham, que veio restaurar toda a palavra de Deus, para que seus filhos não sejam enganados. Porque a organização tenta para dogmas e credos, e não para as simples palavras. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley. Deus enviou primeiro Lutero. O Lutero morreu. Depois Deus enviou Wesley. E ele era a voz com a palavra em seu dia. Cada um é o profeta do seu dia. As pessoas que receberam a revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração, daquele tempo. Quando os metodistas falharam também, depois ela passou para os metodistas, Deus levantou outro
e assim tem prosseguido, através dos anos, até nesses últimos dias. Há novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão a voz final para essa era final. Então, meus queridos, eu quero deixar bem claro para vocês, quero bater um martelo para ficar bem claro. Se você está na sua organização, saia correndo. Procure ser batizado no nome do Senhor Jesus. Procure não estar misturado com religião, dogmas, credos. A pior coisa que está matando o povo é religião. Mas você vai falar, mas como que eu vou fazer isso? Ora a Deus. Pergunta a Deus se essa mensagem é verdadeira ou não. Procura saber do profeta. Primeira coisa que você tem que fazer é ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai procurar próximo da sua casa se tem uma mensagem que crê no profeta. Se tiver uma mensagem que crê no profeta William Marlon Branham, ela tem tudo para ser verdadeira, porque até tem mensagem também que é dentro da mensagem, tem homens também que não é tanto de Deus. Mas mesmo assim você já está fora da denominação. Mas é igual eu estou falando com vocês, vocês têm que ter revelação para que vocês possam entender isso, que o sistema, a palavra de Deus já não está no sistema mais, já saiu há muito tempo. Assim, sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está vindicando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está assim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa diz, capítulo de Apocalipse, versículo 17, vem, uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes, porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada, como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Você tem a palavra, você tem mais Bíblia do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhada, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Você não está interessado em vivê-la, mas em debatê-la. Oxalá vocês fossem ou frio ou quente. Se fosse frio e rejeitasse, eu poderia suportar isso. Se fizesse incandescentes, até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honra, eu, em deixa eu fazer isso. troca, tenho que me repousar, recusar a honrá-los, vomitá-los, pois me causam náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado. E ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes
O dilúvio não faz. Põe um potinho aqui, né? Para Deus, oxalá, a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é. Porém, Deus diz que não é a igreja de Deus. Oh Deus, ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dizemos, está na noiva. A noiva somos nós, filhos de Deus aqui, ó, que tem o batismo correto, que crê em toda a palavra de Deus, que temos o batismo correto e estamos levando essa mensagem para todo mundo, para que possa entrar na noiva. Porque fora da noiva não tem salvação. Se você estiver numa religião aí perdido, volte para a noiva. Receba a palavra original para que você seja salvo. Agora, se você ficar numa igreja fria nem quente e morna, você está morto. Só tem parte da palavra de Deus, não tem a palavra completa de Deus. E aí não tem como Deus trabalhar com você. Mas Deus está enviando essa mensagem. Eu estou aqui trabalhando de dia e de noite, levando essa mensagem para ver se eu consigo trazer, despertar alguém aí do outro lado, para que possa crer nessa mensagem, que é a única mensagem que salva qualquer pessoa desse mundo. É essa mensagem dos 7 anjos, que é o nosso profeta, William Marlon Branham. Ela foi trazida por Deus para que ele trouxesse para nós, para ser revelada para os seus filhos não ser perdido. Deus não vai deixar nenhum filho dele ser perdido. Oh Deus, ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu a voz para a noiva. Esta voz, como dizemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. 2. Apocalipse 3, 17 e 18. Como diz, rico sou, e estou enriquecida, e de nada tenho falta. Não é assim que está as igrejas hoje em dia? Todas ricas. Você vai nas igrejas, num edifício grandão, tudo bonito. Presta atenção na parábola. Enriquecida, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçada, e miserável, e pobre, e cega, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Então, além dela ser nua, desgraçada, ela está cega, não vê as coisas de Deus, e ainda ela está nua. Agora, considere a primeira frase desse versículo. Como disses, vejas, eles estavam falando como porta-voz de Deus. Isso prova exatamente o que eu disse que os versículos 16 e 17 significavam. Embora eles ou digam, isso não é, deixa eu ver, não. Eu vou encerrar a live aqui das 7 eras da igreja. Eu estou na parte 33 e vou dar continuidade a ela, tá? Eu tenho que encerrar porque eu não posso passar de 50 minutos. Então eu encerro agora e já volto com vocês aí novamente
continuando as 7 eras da igreja, para ajudar vocês a compreender as coisas de Deus. Então eu vou encerrar aqui. Primeiro eu encerro no Instagram, depois eu encerro no TikTok também. Estou ao vivo no Instagram, no TikTok. E já retorno com as 7 eras da igreja, parte 33, continuação.